Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Nós estamos fazendo, meus queridos, a pregação no terceiro capítulo de cada livro da Bíblia. E nós estamos, e a ordem é a cronológica de escrita da Bíblia. O segundo livro da Bíblia, meus queridos irmãos, é Jó. E Jó é escrita pelo mesmo escritor do Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, e é escrita por esse mesmo autor. E o ano de escrita desse livro, meus queridos irmãos, é 1500 antes de Cristo. E nós vamos meditar no livro de Jó, lembrando que nós estamos fazendo essas pregações, que é o 63º, viu? E se inscreva no canal, deixe o seu joinha, para que a gente possa fazer mais vídeos e que nós possamos trazer neste estudo sobre o capítulo 3 de Jó, luz sobre algumas situações. Lembrando, meus amados irmãos, que Jó vamos dizer assim, ele é um personagem fictício, foi criado. Foi a vivência de alguém e aí deram esse nome de Jó a esta pessoa que viveu essa situação. Amém? Glória a Deus. Muito bem. No versículo 21 do capítulo 3 de Jó, nós vamos encontrar, meus queridos irmãos, Jó fazendo uma coisa que hoje nós encontramos muita gente fazendo, que é o quê? Murmurando. Jó, no capítulo 3, ele vai amaldiçoar o dia que nasceu, os seios que o amamentaram, ele vai amaldiçoar, ele descreve uma série de maldições que ele traz para a vida dele, né? Então, cai por terra aquele homem correto, sensato, que se desviava do mal. Porque a palavra de Deus diz lá no início do livro de Jó, que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Mas tem uma questão, meus queridos, que é muito interessante e ela é válida para os nossos dias. Onde é que Satanás age em nossas vidas? Quando é que ele age? Ele age nos nossos medos. Naquilo que nós temos medo, meu amado irmão, é o que acontece na vida das pessoas, porque eles não têm fé para viver diferente. Então, essa história cai por terra mais uma vez a situação de Jó sendo um homem de fé. Porque vamos relembrar lá no início. Jó, os filhos dele, quando terminava de fazer aquela sequência de festas e tal, aquela coisa toda, Jó ia e fazia sacrifícios. A frase que Jó usava era essa: possa ser que meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Então era medo. E nós vamos ouvir da própria boca de Jó, porque está escrito na palavra e é a fala dele agora que nós vamos relatar, esta situação desse medo que ele tinha. Ele fala disso no a partir do versículo 21, e diz assim: em vez de comer, eu choro,
e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. O que significa isso, meus queridos irmãos? É que nós temos que andar por fé, como está escrito em Romanos. Nós temos que ter fé do tamanho do grão de mostarda para mudar as situações. É necessário, meus queridos. Se nós formos lá para a Galeria da Fé, que eu indico uma forma um pouco diferente de ser lido aqueles 6 primeiros versículos de Hebreus, capítulo 11, versículo, a indicação de leitura de Jesus na Rua é capítulo 11, versículo 1, versículo 6, versículo 2, versículo 4 e versículo 3. Esta é a sequência que aqueles versículos foram escritos para nós. E ele fala ali sobre a questão da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois importa que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé e creiam que Ele é Deus, galardoador daqueles que o buscam. Meus queridos irmãos, Jó demonstrou aqui esta situação de não estar coerente com a situação da fé. Porque quando nós andamos por fé, meus queridos irmãos, nós andamos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Jó, naquele instante, começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Antes, neste capítulo 3, ele vai falar disso. E onde é que nós encontramos isso? Nós vimos que aqueles que murmuram não recebem nada de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva, de onde é que vem uma boa dádiva? De Deus. Todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Meus queridos irmãos, e Jó começa a falar das coisas que Deus faz em nossas vidas, que ele não tem mudança de humor. Deus está bem humorado hoje para essas coisas que ele lhe dá. Hoje Deus está meio ranzinza, não pode pedir. Não é verdade isso, meus queridos. Peça a Deus que ele dá liberalmente. Tiago diz isso. Em vez de comer, Jó diz, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Meus queridos, Jó era um homem íntegro e correto, mas tinha uma fraqueza. Tinha uma fraqueza ele. Qual era a fraqueza de Jó? Medo. Ele não adorava a Deus por amor. Ele adorava a Deus por medo. Ele fazia aqueles holocaustos, aquelas coisas pelos seus filhos, não por zelo na palavra de Deus, não por amar a Deus, mas por medo do castigo. Quantos de nós, meus queridos irmãos, estamos hoje esperando ser castigados por Deus, porque cometemos um pecado aqui, outro ali e outro acolá?
Tem pessoas, meus queridos irmãos, que estão esperando o momento de serem castigados por Deus. Mas isso não é verdade, porque Deus a ninguém que castiga. Não. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Conversando com uma pessoa ontem, e me foi perguntado sobre essa situação de ser fiel e justo. Então quer dizer que ele vai pegar e aquelas pessoas que estão me atacando, ele vai atacar eles? Não. Por quê? Porque aquelas pessoas, se não forem filhos, têm a oportunidade de serem filhos. É assim. E ele é fiel e justo como, pastor? Ele é fiel e justo para que não haja nele injustiça. Na hora de julgar, ele não tem justiça. Na hora de decretar a sentença, ele não tem injustiça. Ele fez justiça, meus queridos, morrendo e não matando. Jesus Cristo é a justiça de Deus. E ele morreu por mim e por você. Como está escrito. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Aquilo que nós tínhamos como conta para pagar, Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Agora, por que ele conseguiu pagar essa conta, meus queridos irmãos? Porque ele era filho de Deus. Ele não tinha pecado. Deus o fez enfermar, ele fez adoecer Jesus Cristo para que eu e vocês sejamos curados. Você é curado em Cristo Jesus, meu querido irmão. Você não é para andar aqui como as pessoas desse mundo andam, doente. Não, não é não. Lembre-se disso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus amados irmãos, nós precisamos compreender este momento que estamos vivendo. Coronavírus, meus queridos irmãos, ele não é de longe uma coisa que Deus fez. É uma coisa que Satanás fez para punir, para dar a falsa impressão de que tudo é criado por Deus. Nós vemos essa situação lá no início de Jó, que Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens, mas não foi Deus que permitiu, é porque Satanás podia tocar porque Jó não fazia por fé, ele fazia por medo. Lembre-se disso, meus queridos irmãos. Ande por fé, não ande pelo que você vê, porque o que você vê é desse mundo, é temporal. Ele se acaba, é finito. Mas o que você não vê, isso é eterno. Amém, meus queridos irmãos? Muito bem. Meus queridos, tem 3 formas de nós ajudarmos o reino de Deus a expandir nessa terra. A primeira delas é compartilhando esse vídeo, cumprindo o ID e pregando a palavra. Você pode usar esse vídeo como pregação da palavra. Ou você pode estudar a Bíblia e pregar. Mas se você mandar esse vídeo, as pessoas vão ouvir e vão conseguir crescer em meio à pandemia. A segunda forma, meus queridos irmãos, é orando. Orando para que seja dado no abrir da nossa boca a palavra de fé e de sabedoria. A terceira forma, meus queridos irmãos, e não menos importante, é você se inscrevendo no canal, deixando o seu like
e ativando o sininho para na hora que chegar um vídeo novo, você ser avisado. E a quarta forma, meus amados irmãos, é você doando financeiramente. No rodapé desse vídeo, nós temos um número Pix para doação. Nós temos os números das contas de Jesus na Rua, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e Banco do Brasil. E eu agradeço agora, meus queridos irmãos, pela vida de vocês, pelo seu like, eu agradeço pela doação financeira, eu agradeço pela oração, eu agradeço por você estar cumprindo o ID, fazendo a pregação da palavra, eu agradeço a você por se inscrever no canal. Muito obrigado. Deus ilumine cada vez mais a nós que somos mais que vencedores em Cristo Jesus.